Olá pessoal, sejam bem-vindos à minha sexta e última aula do estágio em gestão educacional. Eu sou aluna do Centro Universitário Uninter, Polo de Juara, Mato Grosso. Meu nome é Denise Wisler e eu curso licenciatura em Sociologia. O orientador do estágio, Natalino Souza Breves, o RU 2588697, e esse é o estágio em Sociologia e Gestão Educacional. Eu estou trazendo no meu estágio princípios da gestão educacional e também com relação à gestão democrática. Função social da escola, quais elementos são indispensáveis para uma boa gestão educacional, quais elementos também são importantíssimos dentro da gestão escolar para que ela seja democrática. Eu trago para vocês, primeiramente, reflexões do livro de José Carlos Libani. Ele vai falar sobre o sistema de organização e gestão da escola. Eu trouxe lá na minha primeira aula falando sobre as diferentes tipos de gestão que o Libani fala, e agora eu vou trazer de forma mais abrangente a maneira como ele fala com relação aos tipos de gestão que existe e qual é o tipo de gestão ideal para ela ser democrática. As concepções de organização e gestão escolar, segundo o Libani, tem um enfoque científico racional. Como que acontece esse enfoque científico racional? Tem um organograma de cargos e funções hierarquizadas, normas e regulamentos, centralização das decisões, baixa participação, plano de ação de cima para baixo, e esse é o modelo mais comum nas organizações. O enfoque desse sistema é mais voltado para a parte científica, para a parte racional. Então, existem os cargos hierarquizados, cargos acima uns dos outros, e existem muitas normas e regulamentos, e as decisões elas são centralizadas, não tem muita participação de muitas pessoas no planejamento, sim centralização. Esses planos de ação acontecem de cima para baixo, dentro da hierarquia. Então, é por isso que ela tem um enfoque científico racional e é o modelo mais comum dentro das organizações. Seguindo aqui concepções de organização e gestão escolar segundo o Libani, tem o enfoque crítico sociopolítico. Esse enfoque já é diferente do anterior, porque ele agrega as pessoas, ele tem intencionalidade, ele se preocupa com as interações sociais, considera o contexto sociopolítico. A organização escolar é uma construção social da comunidade escolar próxima, não existe, então, essa questão de colocar a hierarquia acima, nesse modelo aqui. Ele pensa, o modelo sociopolítico, ele pensa no contexto onde está localizada a escola, as pessoas que fazem parte da comunidade. Então, a organização escolar, nesse modelo, do enfoque crítico sociopolítico, é uma construção social da comunidade escolar e próxima da escola. E tem uma visão crítica em prol da gestão democrática. Então, esse é o modelo esperado, modelo esperado que seja adotado, que seja seguido por todas as instituições escolares, segundo o Libani. Porque ele vai pensar a comunidade, ele vai agregar pessoas, ele tem uma intenção de promoção social, transformação social através da educação, ele se preocupa com as interações sociais que existem no processo, ele vai considerar todo o contexto da sociedade, político também, ele vai pensar nessa construção da comunidade, construção social voltada para a sua organização escolar, ele vai ter uma visão crítica, que vai pensar na gestão democrática, na participação do coletivo. Por isso que ele é um modelo esperado. E a gente tem que pensar nesse modelo e buscar por esse modelo na gestão e organização escolar. O próximo modelo de organização e gestão praticado no Brasil, é o técnico e científico. Pensa na gestão da qualidade total. Pensa na especialização das funções, divisão de tarefas, hierarquização, poder centralizado do diretor, ênfase na administração, comunicação linear de cima para baixo, prioridade para as tarefas e não para as pessoas. Então, esse daqui já é um modelo técnico e científico e pensa na gestão da qualidade total. Então, tem que ter especialização nas funções, existe uma divisão de tarefas e hierarquia, o poder centralizado no diretor. E ele tem muita ênfase na maneira administrativa, na administração.
E essa comunicação acontece de cima para baixo, então as hierarquias, né, estão acima e outros estão abaixo. Não existe uma comunicação dentro de um modelo de gestão democrática. E a prioridade para ele é mais as tarefas do que nas pessoas, né? Esse modelo técnico e científico pensa mais no lado burocrático, no lado racional, técnico e científico, do que nas pessoas que fazem parte do processo ali. Continuando aqui com modelos de organização e gestão praticados no Brasil, segundo o Libânio, tem um modelo autogestionário. O que vai acontecer nesse modelo autogestionário? Ele tem ênfase nas inter-relações, né? Um modelo que pensa nas decisões coletivas, no exercício da autogestão na escola, com preparação para a autogestão social, auto-organização do grupo e alternância de funções, recusa a normas e sistemas de controle e responsabilidade coletiva e recusa de todo poder instituído. Então, existe assim, né? Este modelo autogestionário, ele tem um lado que ele pensa nas inter-relações, nas decisões coletivas, né? Ele é um modelo que pensa na autogestão da escola, que pensa nisso para preparação para autogerir socialmente, né? A vida social. É a auto-organização do grupo e tem alternância de funções dentro desse processo. Só que ele recusa os normas e sistemas de controle, né? Que tem a responsabilidade coletiva e recusa todo o poder instituído. Então, ele é um modelo autogestionário. É um pouco diferente dos anteriores. Tem as decisões coletivas, tem inter-relações, tem a autogestão social, autogestão da escola. Só que tem essa parte que ele também não tem, por exemplo, as questões de poder instituído, né? Existe coletividade, existe a questão da autogestão na escola, preparação para a autogestão social, decisões coletivas, alternância de funções, só que ele vai recusar as normas e sistemas de controle e tem uma responsabilidade coletiva. Então, ele tem a parte, né, que vai ser uma parte benéfica, tem uma parte benéfica dentro desse processo, mas também tem algumas questões que acontecem no processo que podem também ser um pouco diferentes daquele que o Libânio falou que é o modelo ideal, né? Que é o modelo ideal de gestão. Esse daqui, ele tem algumas questões que dá para, né, que são importantes, mas ele não é o modelo esperado, segundo o Libânio, né? Ele tem algumas coisas, ênfases em questões que são muito boas, mas ele não é ainda o modelo esperado, segundo o Libânio, esse autogestionário. E depois vem o democrático participativo. Esse modelo, ele traz definição explícita pela equipe escolar de objetivos sociopolíticos e pedagógicos. O anterior também era dentro da parte importante da inter-relação. Esse daqui vai ter uma democracia, uma participação maior, porque ele vai definir explicitamente, né? Vai ser definido explicitamente pela equipe escolar os objetivos sociopolíticos e pedagógicos, né, dessa organização. Ele vai trazer articulação entre atividade, direção, iniciativa e participação das pessoas da escola. Ele vai trazer gestão, né, que é participativa com gestão da participação, né? Qualificação e competência profissional, ele vai trazer também. E ele vai apresentar o uso de indicadores reais para balizar as questões de gestão e organização. Acompanhamento e avaliação sistemáticos com finalidades pedagógicas. E todos dirigem e são dirigidos, todos avaliam e são avaliados. Então, ele vai avançar com relação ao anterior, que é autogestionário, porque ele tem lá, né, as suas funções e tudo, mas lá não vai aparecer essas questões tão explícitas. Vai aparecer participação, mas não vai aparecer tão explícita a participação da comunidade, como nesse democrático participativo, né? Porque aqui, desde o começo, ele já vai explicitar a participação da equipe escolar, né? Dentro dos objetivos sociopolíticos e pedagógicos, a articulação das atividades da direção e também da participação das pessoas na escola. Ele já vai mostrar que a gestão ela tem que ser participativa, tem que ter participação, que isso é qualidade importante para a competência profissional, que esse uso de indicadores reais, eles servem para balizar questões de gestão e organização, e eles vão mostrar essas questões de organização para as pessoas verem, né, o que está acontecendo na escola e como elas podem melhorar também através disso. Dentro desse processo também existe o acompanhamento, né, e avaliações sistemáticas que são feitas com a finalidade de mostrar, né, para a comunidade escolar o que está acontecendo, né,
dentro das finalidades pedagógicas, e todos dirigem e são dirigidos, todos avaliam e são avaliados. Então, existe, assim, uma participação maior nas decisões e também na avaliação de todo o processo. E esse processo acontece de forma democrática e de forma participativa. Vamos continuar vendo, né, a estrutura organizacional de uma escola a partir das reflexões do José Carlos Libani. E aqui, né, tem o organograma básico das escolas, como que acontece nessa participação, a gestão da escola, né? Tem o conselho de escola, tem a direção, o assistente de direção, o coordenador participa, né? Setor pedagógico, que tem o conselho de classe, a coordenação. Setor técnico administrativo, né, que faz parte, secretaria escolar, zeladoria, limpeza, vigilância, multimeios, né, que é a biblioteca, laboratório, videoteca, etc. Os professores e os alunos, os pais e a comunidade, a APM, né, Associação de Pais e Mestres. Esse é o organograma, né, dentro do que acontece a gestão da escola, de como que acontece, né, na maioria das escolas, essa organização. Continuando, né, os elementos constitutivos do sistema de organização e gestão da escola, segundo o Libani, constituem instrumentos de ação mobilizados para atingir objetivos escolares, né? Então, dentro desses objetivos que devem ser alcançados, são colocados, né, planejamento, né, como deve ser o planejamento, a organização, né, como vai ser organizado, direção e coordenação dentro desse processo, a importância da formação continuada, né, da equipe pedagógica, dos docentes, né, dos participantes de todo o processo educacional, professores, gestores, coordenadores, a avaliação, como ela deve ser feita dentro do processo de organização e gestão da escola. Tudo isso são instrumentos de ação que são mobilizados, né, dentro das escolas para atingir, né, objetivos específicos, né, questão de aprendizagem, questão de qualidade na educação, de como que isso vai acontecer de uma maneira participativa e democrática. Então, todos esses elementos são importantes dentro da organização e gestão da escola. E eu trouxe também, dentro desse processo que o Libani fala, né, que tem que ser um processo democrático, como um modelo democrático deve ser, eu trouxe o papel do coordenador e supervisor na gestão de um projeto pedagógico da escola que seja de forma democrática. Como que deve ser, então, a supervisão e gestão escolar, no papel do coordenador e do supervisor, dentro do projeto pedagógico da escola PPP, para que ele seja democrático? Como que eles devem gerir, né, esse processo? Então, na nova concepção de gestão escolar, o que deve acontecer? A nova concepção de gestão escolar deve romper com a divisão radical entre concepção e execução, né? Tem que ter uma concepção e o objetivo da execução tem que ser o mesmo do inicial da concepção. Fortalecer a democratização do processo pedagógico, todas as pessoas têm que participar, né, da comunidade, valorizando a participação consciente e responsável de todos que fazem a escola nas decisões sobre planejamento e orientação do seu trabalho e sobre o funcionamento geral da escola, visando o seu contínuo aprimoramento. Então, para que aconteça essa nova concepção da gestão, tem que ter romper a divisão radical entre concepção e educação e também fortalecer a participação democrática no processo pedagógico, valorizar a participação consciente e responsável de todos, né, que estão na escola, do entorno da escola, planejamento e orientação do trabalho escolar, e todos pensando no funcionamento geral da escola e visando o aprimoramento dessas funções e dessas articulações para uma escola que pense a questão social, cultural e a transformação social, através de uma gestão escolar de fato democrática. Nova concepção de gestão escolar. Como que deve ser a nova concepção de gestão escolar? Continuando com seus elementos. Ela deve ser situada no agir comunicativo e na intersubjetividade. Implica numa revisão e transformação do papel de todos que assumem cargos de liderança na instituição. Nós estamos falando de modelo, né, que a gente pensa, né, que pode ser a gestão. Existem muitos fatores hoje, né, que impedem talvez uma gestão democrática. Mas aqui, nessa proposição, é o que pode acontecer. Se todos se reunirem, se todos participarem, se todos se proporem, não que seja fácil dentro do momento que nós estamos vivendo, né, de contradições, mas que para ser uma gestão democrática, temos que pensar então no agir comunicativo, que é pensar a diferença, que é pensar todas as pessoas no processo educativo, dentro da intersubjetividade de cada um, do que pensa cada um.
E para que aconteça uma gestão escolar democrática, tem que ter a revisão e transformação do papel de todos que assumem cargos de liderança na instituição, de maneira que todos sejam participativos, que todos se comuniquem, que todos busquem pelo mesmo bem comum, né, através da gestão escolar participativa e democrática. Mesmo em meio a desafios, é importante nós pensarmos então nessa nova concepção de gestão escolar. E como que deve ser feito isso, né? Diretores, supervisores e coordenadores que são gestores, né? Que têm os cargos de liderança. Esses cargos de liderança devem ser cargos de autoridade, não de poder. Esses cargos de liderança precisam exercer influência sobre os outros. O líder consegue que as coisas sejam feitas através das pessoas, né? Não pode ser de maneira arbitrária, mas tem que ter autoridade. E eles precisam desafiar e mudar crenças e paradigmas, né? Pensar numa gestão democrática para todos, pensar em todos os componentes dentro do processo educativo, dentro da escola, né? De uma maneira que a liderança ela seja uma liderança que influencie de uma maneira positiva a mudança no processo, né? De uma gestão democrática, de participação popular, da comunidade escolar, dos pais, né? Das pessoas que fazem parte da comunidade em volta da escola. Tudo isso é importante para uma gestão democrática. Diretores, supervisores e coordenadores, como eles devem, o que eles devem fazer? Qual a principal função deles dentro de uma gestão pensada democraticamente? Articular a construção coletiva de um projeto pedagógico, priorizando não só o desenvolvimento profissional, técnico de seus professores e funcionários, porém investindo com o mesmo afinco no desenvolvimento pessoal desses colaboradores, a partir de um plano de formação continuada, elaborado com a participação efetiva dos mesmos. Então, eles têm que ter uma função não só do desenvolvimento profissional e técnico de professores e funcionários, mas visando e investindo com o mesmo afinco, né, no desenvolvimento pessoal de todos os colaboradores, a partir da formação continuada, que deve ser formulada a partir dos mesmos, né, a partir das mesmas pessoas. Essa é a principal função. Articulação, desenvolvimento pessoal, participação de todos também no projeto de formação continuada, né, visando a melhoria, né, de todos dentro desse processo, né, de desenvolvimento profissional, técnico, pedagógico e também das funções de cada um dentro do processo, né, de uma educação de qualidade e uma gestão democrática. Âmbitos de atuação do coordenador, supervisor e orientador, né? Como eles podem atuar, né, dentro desse processo. Coordenador, supervisor e orientador. Podem atuar junto à direção, junto aos especialistas afins, junto à comunidade em geral, junto aos funcionários, junto ao serviço de orientação psicopedagógica, junto aos professores, junto aos alunos, junto aos funcionários e junto aos familiares. São essas as atribuições, os âmbitos de atuação do coordenador, do supervisor e do orientador, dentro do contexto, né, escolar, onde eles podem atuar. O supervisor, né, também coordenador escolar ou pedagógico, ele atua como mediador e assessor no planejamento, acompanhamento, orientação e avaliação de de processos educacionais. Deve comprometer-se na implantação das políticas nas escolas, na articulação com os demais setores das secretarias estaduais, no aprimoramento da gestão pedagógica e administrativa, na valorização e fortalecimento dos canais de participação da comunidade na orientação das equipes escolares. Necessita exercer com competência o seu papel de líder dentro das escolas. Liderar, nesse caso, né, significa conquistar as pessoas, envolvê-las de forma que coloquem seu coração, mente, espírito, criatividade e excelência a serviço de um objetivo, que é, né, uma educação de qualidade para todos, uma gestão democrática, participativa. É preciso fazer com que se empenhe ao máximo na missão, dando tudo pela equipe, né, desde que o líder seja um líder que pense nessas coisas, que pense, né, tem um espírito de trabalhar em equipe, né, com criatividade e excelência dentro desse objetivo, e ele deve se empenhar ao máximo para que toda a equipe participe, né, das ações da liderança. A liderança legítima deve ser baseada na autoridade e não no poder. A autoridade é a essência da pessoa, está ligada ao seu caráter. Por quê? Porque para ser um bom líder, né, para ser um bom gestor, ele tem que saber como gerir
e para gerir não é o uso, né, do poder, e sim da autoridade. A autoridade para que as coisas sejam feitas de maneira correta. Faz parte da essência da pessoa, está ligado ao seu caráter. O liderar exige paciência, né? Demonstrar autocontrole, gentileza, tratar os outros com cortesia, dispensar atenção e encorajamento aos outros, humildade, demonstrar a ausência de orgulho, arrogância ou pretensão, respeito, tratar todas as pessoas com a devida importância, altruísmo, atender às necessidades dos outros, perdão, deixar para lá o ressentimento, honestidade, não tentar enganar ninguém, compromisso, ser fiel à sua escolha. James Hunter, né, trouxe essas ideias da liderança. Esqueça a necessidade de ser interessante e procure se mostrar interessado. A escuta empática é uma habilidade que um líder precisa desenvolver. Então, quem for gestor, coordenador, tem que pensar no coletivo, né? Tem que se mostrar interessado. Escutar, né? Ter empatia, né, com os outros. Essa é uma habilidade que todo líder precisa desenvolver. Ferramentas necessárias à efetivação de liderar. A comunicação constante, né, com a equipe, planejamento cuidadoso, a coragem, a disciplina, a flexibilidade e sua enorme habilidade em servir seus liderados. Ser uma pessoa flexível, ser uma pessoa acessível, ser alguém que está em comunicação constante com a equipe, planejar cuidadosamente, ter coragem, ter disciplina, ter flexibilidade, né, para poder também, né, repensar algumas atitudes e ter a habilidade de servir também aos seus liderados, de uma maneira que todos participem do processo. Profissionais reflexivos, como devem ser, né? Profissionais aprendem a fazer fazendo e refletindo sobre os problemas, vendo-os sobre diferentes pontos de vista, compartilhando ideias como um orientador mais experiente, verificando a validade das soluções construídas e suas implicações, pesquisando, etc. Donald Schoen fala isso. Então, para ser um bom líder, para ser um bom gestor, um bom administrador, não um administrador das coisas burocráticas, mas um bom em gerenciamento de pessoas, profissionais têm que ser reflexivos, eles têm que aprender no exercício da ação, refletir sobre os problemas, verificar o que pode ser melhorado, sobre diferentes pontos de vista, pensar, compartilhar ideia com uma pessoa, né, um orientador mais experiente, e também pensar em várias soluções que são construídas dentro do coletivo e também ser um constante pesquisador. Professor reflexivo, dentro do processo de gestão também podemos colocar o professor, porque também é um gestor, né, que trabalha com pessoas. O professor reflexivo é o que pensa cotidianamente a sua prática, visando aprimorá-la sempre. Comprometido com a sua profissão, sente-se autônomo e capaz de assumir suas opiniões, ideias e tomar decisões apropriadas a cada contexto em que interage e atua profissionalmente. 4 ações de reflexão crítica importantes, né? Descrever, né, ações, informar, confrontar e reconstruir. São muito importantes essas 4 ações dentro do processo de reflexão crítica. Supervisores e coordenadores. Quais são os requisitos ao exercício dessa função? Exercerem suas funções com segurança e autonomia, terem ampla experiência educacional, preferencialmente já tendo exercido o papel de professor. Supervisores e coordenadores. Requisitos ao exercício dessa função. Continuando. Possuírem sensibilidade e capacidade empática, a fim de estabelecerem construtivas relações interpessoais com seus orientandos, conhecendo a maneira particular como cada um atua e reflete sua prática. Continuando, supervisores e coordenadores. Requisitos ao exercício dessa função. Serem bem preparados teoricamente, né, sempre pesquisando. Encararem a formação dos educadores como uma área de conhecimento em si, buscando dominar suas especificidades. Processo de autoformação, né, paralela de supervisores e coordenadores. Passa pela participação em grupos de estudo e reflexão com outros profissionais de educação. Investimento em estudos autônomos de temas específicos, né, que eles têm que trazer para o coletivo. Participação em eventos diversos de atualização e especialização, está sempre se aprimorando, né, para trazer novidades também, né, novos métodos, novas técnicas, novos meios para ter uma gestão, né, participativa e democrática. Realização de trabalhos a nível emocional e relacional, né, para desenvolver
o pessoal, né, desenvolvimento pessoal do trabalho da equipe, né, a quem eles gerem. Atuação dos supervisores e coordenadores. É fundamental que esses profissionais invistam em cooperar efetivamente com a direção, no sentido de consolidar uma gestão educacional democrática e solidária, favorecer a melhoria contínua da qualidade de ensino das escolas. Atuação dos supervisores e coordenadores continuando. Criar um bom vínculo de confiança com as professores e professoras, constituindo-se num ou numa parceria, num parceiro, numa parceira, presente, disponível, exigente, estimulador ou estimuladora. Planejar e coordenar situações de aprendizagem que promovam a atividade mental construtiva do professor, da professora, num contexto de resolução de problema, pesquisa, reflexão, diálogo permanente com diferentes interlocutores. Atuação dos supervisores e coordenadores, continuando. Observar sistematicamente o professor, a professora, na sua atuação diária, na relação com os demais membros da sua comunidade de aprendizagem, com os alunos e seus familiares e na participação em reuniões diversas. Conversar francamente com o professor, né, ou professora sobre adequações e inadequações, né, que foram observadas em classe, registrando-as para que eu mesmo ou a mesma tome maior consciência delas e invista nas mudanças necessárias. Atuação dos supervisores e coordenadores, continuando. Analisar as diferentes produções do professor, da professora, principalmente seus registros reflexivos sobre a própria prática, dando à mesma ou mesmo retornos pertinentes, seguros e construtivos, né? Ajudar os professores e as professoras a desenvolverem a sua competência profissional, a capacidade de articular recursos cognitivos múltiplos, né? Conceitos, conhecimentos, informações, hipóteses, esquemas de inferência e de processamento, métodos para resolver situações complexas ou incertas da prática educacional, né? Segundo o Perrenot. Então, tudo isso são importantes, né? Dentro da atuação dos supervisores e coordenadores. Novamente, né, continuando a atuação dos supervisores e coordenadores, devem estabelecer metas com cada professor ou professora sobre os aspectos que devem ser priorizados na sua capacitação, né, visando a transformação dos esquemas orientadores da prática de cada um, né, seus hábitos, negociando as formas como serão operacionalizadas as referidas metas e explicitando os critérios de avaliação. Ajudar o professor e a professora a construir uma nova visão do erro, né, trocando a visão funcional pela estrutural, aquela que passa pela compreensão das razões dos erros a partir da sua própria atuação como orientador ou orientadora. Atuação dos supervisores e coordenadores, continuando. Valorizar as didáticas específicas, né, estudando-as junto com os professores, com as professoras, e discutir criticamente uma prova, um plano, uma atividade elaborada pelo professor ou pela professora. Estimular e orientar o professor e a professora a tornar-se um pesquisador e uma pesquisadora em seu universo de trabalho, né? Para que possa mobilizar-se na busca de respostas, ressignificando aprendizagens anteriores e avançando na produção de conhecimento didático. Continuando, né, dentro da atuação dos supervisores e coordenadores, retroalimentar a ação do professor ou da professora com uma justa avaliação de seu percurso formativo, tão particular e diferenciado dos demais, né? Então, cada professor vai ter um curso, uma performance, né, formativa, que deve ser avaliada, que deve ser percebida e respeitada também no processo. Orientar os professores e as professoras para a realização de uma autoavaliação sistemática e contínua do seu desenvolvimento pessoal e profissional, né? Essa autoavaliação, verificando o que pode ser melhorado, o que pode ser atingido, o que precisa ser repensado. Tudo isso são funções da atuação dos supervisores e coordenadores, muito importantes no processo educativo e no processo de gestão democrática. Continuando a atuação dos supervisores e coordenadores, é também importante que o supervisor ou coordenador possa conhecer e saber interpretar a legislação educacional, dando o suporte necessário à direção das escolas, ler e fazer esquemas relativos às resoluções, deliberações, indicações e pareceres, né, emitidos pelos órgãos competentes, para auxiliar os diretores de escolas e preparar orientações técnicas para os professores. Então, é importante conhecer as leis, legislações, né, para poder orientar dentro do que está, né, dentro da legislação. E também deliberar todos esses esquemas, essas resoluções e pareceres, né, pelos órgãos competentes. Mostrar isso, né, para o coletivo, auxiliando diretores de escolas e também
nas orientações técnicas para os professores. Um dia típico de atuação como coordenador pedagógico, que deve ser feito, né? Organização e execução de horários de trabalho pedagógico coletivo, organização do início dos períodos, relações formais e informais com direção, professores, alunos, pais e órgãos superiores, leitura de redes e comunicados e elaboração de relatórios, e atendimento às emergências. Desafios para os supervisores e orientadores. Atuar como ponte entre a escola e a universidade. Articular os conhecimentos dos professores e professoras, a aplicação pedagógica com os pesquisadores, resultados das pesquisas. Transpor ideias teóricas para a prática. Resumir textos teóricos, né? Selecionando a quantidade e complexidade de informações de que necessita cada professor e professora num determinado estágio de sua formação e trabalhar em equipe, apoio de vários especialistas. Sugestão para supervisores e orientadores, né? Segundo as orientações do Libânio, né, que estou trazendo as reflexões, afixar periodicamente no mural da sala dos professores ou professoras estímulos com informações, provocações como crônicas, textos gostosos, matérias de jornal, poesias, né? Isso ajuda também a motivar, né, as pessoas dentro da sua ação docente. Ter documentados e de fácil acesso para entendimento dos professores, né, das professoras, currículos do colégio, parâmetros curriculares nacionais. Registro dos professores atuais e antigos, diário de classe, relatórios, tudo isso tem que ter visível, né? Regimento, normas definidas para o grupo, textos selecionados para estudo, importantes como subsídios teóricos da prática, modelos de projetos bem e mal sucedidos para reflexão, né? Que possa ser melhorado, que precise ser melhorado. Filmes em vídeos para análise, né? Para ajudar na prática docente também. Bibliografia selecionada acerca dos conhecimentos teóricos referenciais para o trabalho na instituição. Tudo isso são desafios para os supervisores e orientadores e também devem motivar suas ações de uma maneira que seja uma gestão democrática. Estratégias formativas. Tematização e teorização de situações práticas, né, com diálogo com a própria ação, estudo e pesquisa, projetos de investigação, observação, registro e avaliação da formação. E eu trouxe também reflexões a partir, né, de outro livro do Libânio, que é a Organização e Gestão da Escola, Teoria e Prática, que vai falar sobre a função social da escola, que é o foco do meu estágio, né, foi o foco do meu estágio, dentro da gestão educacional, mas também dentro da função social da escola. E o José Carlos Libânio vai fazer essa análise, eu vou trazer essa análise dele, para nós pensarmos, então, a função social da escola, da gestão, e como, né, os gestores, né, e equipe pedagógica podem ter, então, uma boa atuação dentro de uma gestão educacional para que ela seja democrática. Então, qual a função social da escola, né, que o Libânio traz? Formar os indivíduos para uma vida digna e para a compreensão e transformação da realidade. Para isso acontecer, deve buscar formas eficazes de desenvolvê-la e colocá-la a serviço dos interesses de toda a coletividade. As escolas são parte do todo social, então a função social da escola é desenvolvimento e transformação da realidade. E também o desenvolvimento, né, através dos interesses do coletivo, porque a escola faz parte da sociedade, então a função dela dentro da sociedade é formar indivíduos para uma vida digna e compreendendo, né, através da escola, transformando a realidade, buscando formas de desenvolvimento pessoal e também da coletividade, porque a escola faz parte da vida das pessoas em sociedade. Organização e gestão eficaz da escola. Como que ela acontece, deve acontecer? Realizar o trabalho pedagógico de forma coletiva, interdisciplinar e investigativa, desenvolvendo conhecimentos educacionais a partir de questões vividas na prática cotidiana. Então, tem que acontecer trabalho pedagógico de maneira coletiva, interdisciplinar e investigativa, com questões do cotidiano para que isso se torne algo coletivo que possa ser vivenciado por todos dentro desse processo, né? Por uma equipe que trabalhe de uma maneira que todas as pessoas sejam ouvidas e todas as vozes sejam, né, colocadas em organização e gestão eficaz da escola. Características organizacionais para que isso aconteça, né? Uma gestão democrática. Capacidade de liderança do dirigente, do diretor, né, o gestor. Gestão participativa, clima de trabalho na escola, né, deve ser um clima harmonioso. Ou um clima de conversas que tenham, né, um denominador comum, que é a aprendizagem, que é uma educação de qualidade. Relacionamento entre os membros da escola, né, de uma maneira respeitosa. Oportunidade de reflexão e troca de experiência entre os professores.
estabilidade profissional dos professores na escola, participação dos pais, existência de condições físicas, materiais, recursos didáticos e biblioteca. Outros recursos necessários aos processos de ensino-aprendizagem também são importantes. Fatores combinados que devem existir na gestão democrática. Objetivos claros, consistência do projeto pedagógico curricular, currículo bem estruturado, corpo docente bem preparado, domínio dos conteúdos, metodologias de ensino e o manejo da classe, né? Segundo o Libani, tudo isso são importantes fatores. Forte atenção à aprendizagem dos alunos, práticas de avaliação voltadas para o desenvolvimento das ações mentais. Os fins determinam a forma de utilização dos meios e recursos, segundo o Libani, dentro dessa gestão escolar, né? Que deve ser democrática. O currículo tem que ser baseado no engajamento, né, na participação popular. Trata-se de reconhecer a importância das políticas educacionais, das normas legais, sempre submetidas a uma avaliação crítica do ponto de vista social e ético, vinculadas a uma prática educativa favorável aos interesses majoritários da população escolar. Então, é muito importante o currículo estar baseado também nisso, né? Políticas educacionais, normas legais, e esse currículo ele tem que ser avaliado de forma crítica. Ele tem que passar, então, para a questão social e ética, né? Que uma proposta educativa que seja favorável aos interesses da coletividade, da população, né, que faz parte da escola. A escola tem que ser pensada dentro desse projeto educacional de uma gestão democrática, ela tem que ser pensada numa perspectiva sociocrítica. O que é isso, né? Pensar o espaço educativo da escola, pensar a comunidade de aprendizagem que faz parte dessa escola. Dentro disso, buscar para uma gestão democrática e para uma escola aprendente, que é sempre aprendendo, está sempre se modificando e melhorando. E dentro desse processo da perspectiva sociocrítica, todas as pessoas que trabalham na escola, participam de tarefas educativas, embora não de forma igual, devem ser pensadas nesse processo. Porque pensa de uma maneira, a sociedade de uma maneira crítica, né? Dentro do embasamento teórico sociocrítico, que todo o ambiente, o contexto deve ser pensado. Tudo. Desde do espaço educativo, da comunidade que aprende ali, da gestão democrática deve perpassar a tudo, e a escola aprendente. E todas as pessoas, então, têm que ser ouvidas em seus anseios, em seus receios, em suas demandas, suas sugestões, para que isso aconteça de forma democrática nessa perspectiva sociocrítica. E a cultura organizacional, como ela deve acontecer nesse processo? A escola é um local de criação e recriação da cultura, não apenas a cultura científica, mas a cultura social, a cultura das mídias, a cultura dos alunos, a cultura da escola. Então, portanto, é na escola, no exercício docente, que o professor coloca em prática suas visões de mundo, suas convicções. Somente conhecendo a realidade na qual está inserido, o professor terá a capacidade de perceber a sua importância para a transformação das condições sociais ora existentes. Então, é por isso que é importante pensar a cultura, pensar a realidade do mundo, né, que cerca a escola. E o professor, então, ele é muito importante nesse processo. E a cultura, né, que não é só a cultura científica, a cultura social, mas a cultura das mídias, a cultura dos alunos, a cultura da escola. E só o professor conhecendo essa realidade, né, na qual ele está inserido, ele vai perceber a sua importância dentro dessa transformação social, que ele vai ser, né, importante dentro do exercício docente, dentro dessa prática social, como também um promotor, né, da cultura, que vai pensar toda a cultura, né, e vai trazer isso aos alunos, de uma forma que a cultura seja pensada, né, dentro de uma criação e recriação constante dela, em todo o processo educativo, né, todo o processo educacional que seja significativo. E como que acontece isso? Para que os professores possam realizar transformações em ensino no contexto social, é preciso que eles saibam lidar com as mudanças. Os dirigentes da escola precisam ajudar os professores, a partir da reflexão sobre a prática, e melhorar o processo de ensino e aprendizagem, sua identidade profissional. Então, segundo o Libani, é muito importante que os dirigentes ajudem os professores a refletirem sobre a sua ação e sua prática, e assim melhorar o processo de ensino e aprendizagem. E uma escola para novos tempos. A gente tem que pensar então numa escola para novos tempos. E como isso acontece? Primeiro, promover o desenvolvimento das capacidades cognitivas, operativas e sociais dos alunos, processos mentais, estratégias de aprendizagem, competências do pensar, pensamento crítico por meio dos conteúdos escolares. 2. Promover as condições para o fortalecimento da subjetividade, da identidade cultural dos alunos, incluindo o desenvolvimento da criatividade, da sensibilidade e da imaginação. Então, a escola tem que ser pensada nesse momento, né? Através de tudo que ela envolve, né? Questões cognitivas, operativas, sociais,
dos alunos, estratégia de aprendizagem, para formar um aluno com pensamento crítico, né, dentro desses conteúdos que são ensinados, promover o fortalecimento da subjetividade do aluno, né, do que ele entende, da sua identidade cultural, respeitando sua identidade cultural, promovendo também o desenvolvimento da criatividade do aluno, sensibilidade, imaginação. Também dentro de uma escola para novos tempos, preparar para o trabalho, para a sociedade tecnológica e comunicacional que nós estamos vivendo, implicando a preparação tecnológica, saber tomar decisões, fazer análises globalizantes, interpretar informações de toda a natureza, ter atitude de pesquisa, saber trabalhar junto. Formar para a cidadania crítica também, né? Isto é, formar um cidadão trabalhador, capaz de interferir criticamente na realidade para transformá-la, e não apenas formar para integrar ao mercado de trabalho, né? Tem que ser uma pessoa questionadora da realidade, não só uma pessoa que vai exercer apenas uma função sem pensar no contexto que ele está vivendo. Uma escola, né, para novos tempos, desenvolver a formação para valores éticos, isto é, formação de qualidade, morais, traços de caráter, atitudes, convicções humanistas e humanitárias. É necessário que os sistemas de ensino e as escolas prestem mais atenção à qualidade cognitiva das aprendizagens. É preciso considerar que os alunos trazem para a escola, né, que eles trazem, e para a sala de aula, um conjunto de significados, valores, crenças e modos de agir, né, que eles já trazem, resultando da aprendizagem informais, que muitos autores chamam de cultura paralela ou currículo extracurricular, que deve ser respeitado. Buscando a qualidade social do ensino, a educação de qualidade é aquela que promove para todos os domínios e conhecimentos, desenvolvimento e capacidades cognitivas, operativas e sociais, necessários ao atendimento de necessidades individuais e sociais dos alunos, a inserção no mundo do trabalho, a constituição da cidadania, tendo em vista a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. O que os estudantes aprendem, como aprendem, em que grau são capazes de pensar e atuar com o que aprendem, resultados e processos, através de estratégias de busca da qualidade do currículo, organização e gestão, desenvolvimento profissional do professor e avaliação. Saberes e competências profissionais que vão ser, né, importantes. Saberes são conhecimentos teóricos e práticos requeridos para o exercício profissional. Competências são qualidades, capacidades, habilidades e atitudes relacionadas a esses conhecimentos teóricos e práticos e que permitem a um profissional exercer adequadamente a sua profissão. Então, as competências necessárias para a gestão da escola devem ser, né, A. Desenvolver capacidade de interação e comunicação. B. Desenvolver capacidades e habilidades de liderança. C. Compreender os processos envolvidos nas inovações organizativas, pedagógicas e curriculares. D. Aprender a tomar decisões sobre problemas e dilemas na organização escolar, das formas de gestão e da sala de aula. Os conceitos de organização, gestão, participação e cultura organizacional. Organização, unidade social que reúne pessoas que interagem entre si, que opera por meio de estruturas e processos organizativos próprios, a fim de alcançar os objetivos da instituição. As escolas são organizações e nelas sobressai a interação entre pessoas para a promoção da formação humana, por isso é muito importante para a escola na atualidade. Sempre foi importante e hoje mais ainda no contexto que nós vivemos, né? Ela precisa ser um local, né, que possibilite a transformação social, né, a transformação da vida das pessoas. Então, a gestão é o processo que requer a tomada de decisões e a direção e controle dessas decisões. Em síntese, visa prover as condições dos meios e todos os recursos necessários ao ótimo funcionamento da escola e do trabalho em sala de aula. Promover o desenvolvimento das pessoas no trabalho por meio da participação e fazer o acompanhamento e avaliação dessa participação, tendo como referência os objetivos de aprendizagem. Garantir a realização da aprendizagem de todos os alunos. A direção é um princípio e atributo da gestão, mediante a qual é canalizado o trabalho conjunto das pessoas, orientando-as e integrando-as no rumo dos objetivos. A participação é o principal meio de se assegurar a gestão democrática da escola, possibilitando o envolvimento de profissionais e usuários no processo de tomada de decisões e no funcionamento da organização escolar. Gestão da participação, de que maneira deve acontecer? Sólida estrutura organizacional, responsabilidades muito bem definidas, assegurar relações interativas democráticas, procedimentos de tomada de decisão, formas de acompanhamento e avaliação. Então, a participação é imprescindível nesse processo, para que tudo isso aconteça de uma forma democrática, né? Todos têm que estar envolvidos em prol disso. Processo de organização e gestão da concepção sociocrítica, que é muito voltada, né, para
a compreensão de todas as pessoas no processo. Dentro dessa concepção sociocrítica, a organização escolar é concebida como um sistema que agrega pessoas, destacando-se o caráter intencional de suas ações, a importância das interações sociais no seio do grupo e as relações da escola com um contexto sociocultural e político. Por isso que ela é muito importante nesse processo, né, de organização e gestão. E a democrática participativa, né, também é outra que é muito, né, que é uma das mais elaboradas, né, formas de gestão. Ela defende uma forma coletiva de tomar de decisões, sem todavia desobrigar as pessoas da responsabilidade individual. Uma vez tomadas as decisões coletivamente, cada membro deve assumir sua parte no trabalho, advoga formas de gestão participativa, mas não exclui a necessidade da coordenação. Busca de objetividade no trato de questões da organização e gestão, mediante coleta de informações reais, sem prejuízo da consideração dos significados subjetivos e culturais. Se utiliza de acompanhamento dos trabalhos e reorientação de rumos e ações na tomada de decisões. Então, por isso ela é democrática participativa, porque todos participam de maneira coletiva, mas não podem se esquecer também da responsabilidade individual. Ela advoga forma de gestão participativa, mas não exclui a necessidade de coordenação. Ela também traz objetividade no trato das questões de organização e gestão, porque ela coleta informações reais. Isso não traz prejuízo a considerar também significados subjetivos e culturais de cada pessoa, porque vão acompanhar todos o processo, né, dos trabalhos e a reorientação de rumos e ações na tomada de decisões. Isso ela é muito importante nesse modelo, a gestão democrática, dentro do modelo democrático participativa. A direção como princípio e atributo da gestão democrática, né? Ela deve ser: as instituições educativas possuem um caráter de intencionalidade nas ações educativas. Sendo assim, o processo educativo, pela sua natureza, ele deve incluir, né, o conceito de direção. A prática da gestão e da direção participativa converge para a elaboração e execução do projeto pedagógico curricular e a assunção de responsabilidades de forma cooperativa e solidária. É assim que deve ser, então, a direção como princípio e atributo da gestão democrática. Ter intencionalidade, né, nas ações educativas, pensando no processo educativo, né, isso vai incluir também a direção. Essa prática dessa gestão de maneira participativa, direção e gestão de maneira participativa, pensando na elaboração e execução desse projeto pedagógico curricular, tendo todas as responsabilidades de maneira cooperativa, solidária e coletiva. E concluindo, né, nossa aula, vou trazer para vocês, então, a ideia, né, do meu estágio foi trazer, então, os elementos, né, da gestão educacional, funções que estão dentro da gestão, e também a função social da escola e como pode ser feita uma gestão democrática. Então, aqui, concluindo, eu trago a reflexão do Libânio, né, que ele diz o seguinte: não educamos nossos alunos apenas na sala de aula. Também as formas de organização e as práticas de gestão educam e ensinam. A escola é lugar de aprender a profissão uns com os outros, lugar de atividade colaborativa compartilhada. Desse modo, pode-se compreender melhor porque os professores, além de suas várias responsabilidades profissionais, como conhecer bem a matéria, saber ensiná-la, ligar o ensino e a realidade do aluno e ao seu contexto social, tem outra importante tarefa, a de participar de forma consciente e eficaz nas práticas de organização e gestão da escola. Não é importante só para o gestor, só para o coordenador, só para o supervisor entender de gestão. É importante entender de gestão todo o contexto escolar, os alunos também e os professores, principalmente, porque estão dentro do contexto social. Então, é importante o professor conhecer a matéria? É importante, mas é importante também, além de conhecer a matéria e saber ensinar, ligar essa matéria ao contexto do aluno, ele também participar de forma consciente e eficaz nas práticas de organização e gestão da escola, levando também os seus alunos a pensarem sobre isso. Levando os alunos a pensar na escola como um espaço de aprender a profissão, de aprender a viver em sociedade. Isso passa também pela gestão. Então, é muito importante isso, né? Os alunos entendam que eles não aprendem só dentro da sala de aula. Também eles devem aprender as formas de organização e as práticas de gestão, porque elas também educam e elas ensinam. Por isso é muito importante tudo isso, não só para professores, não só para gestores, não só para alunos, mas para toda a comunidade. Entender um pouco mais da gestão dentro de uma concepção de gestão democrática. Esse foi o foco do meu estágio. Agradeço a participação de vocês, peço que vocês possam me ajudar também, né?
curtindo e comentando meu vídeo. É muito importante para minha formação, que estou terminando em Sociologia, a participação coletiva de vocês também dentro desse processo meu, né, de aprendizagem que eu estou aprendendo. E tenho muito a agradecer por tudo, né, pela participação de vocês. Então, eu me despeço, né, do meu último estágio em Sociologia, muito grata, um coração aberto, né, um coração sensível e com muita gratidão a todos que participaram, né, dos meus estágios, curtindo e comentando, que vocês são muito importantes dentro de todo esse processo. Peço então a cooperação de vocês agora, né, nesse último vídeo também, nos meus outros vídeos, para que eu possa validar o meu estágio e poder me formar, né, de maneira consciente do meu papel social enquanto futura professora de Sociologia, ou quem sabe gestora, coordenadora de escola, futuramente também como pedagoga que sou. E também estou fazendo Geografia. Sou uma pessoa que estou, né, sempre aprendendo e buscando aprendizagens. E esse estágio em gestão não foi possível, então, presencialmente, mas eu procurei fazer uma ampla pesquisa para trazer para todos nós, né, no coletivo, tanto estudantes de Sociologia, como de outras áreas, como sociedade em geral, a importância de nós entendermos sobre gestão, né, sobre a gestão democrática, e buscarmos por ela, e lutarmos por ela, né. Existe a possibilidade dela acontecer ou não, mas que nós lutemos e conheçamos todas as suas concepções e as suas possibilidades para que nós lutemos por ela. Agradeço muito, então. Muito obrigada, gente. Gratidão. Tchau.